Muito boa noite, passando um carro barulhento aqui na rua. Muito bem, muito bem. Vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que não podem faltar numa entrevista inicial. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre o que a gente trabalha aí na entrevista inicial, quais são os pontos importantes, os pontos relevantes a serem tratados numa entrevista inicial. Para você que não sabe, ao longo dessa semana, na verdade durante 3 dias, de hoje, dia 12 até o dia 14 de julho, as inscrições do meu curso estão abertas. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha, o link está na minha bio, tá bom? E para você que vai ver essa live depois, para você que vai ver esse conteúdo depois, pode deixar a sua pergunta, pode deixar o seu comentário, pode encaminhar para outras pessoas para saberem sobre a entrevista inicial, para saberem sobre como conduzir o processo no começo, tá bom? Eu tenho acompanhado algumas pessoas nesse início de trabalho, eu tenho acompanhado os meus alunos, as minhas alunas, e a maior parte das pessoas, a maior parte das vezes, eu tenho dado esse encaminhamento, tenho ajudado as pessoas a trabalharem dessa forma que eu vou apontar aqui para vocês, tá bom? Existem alguns pré-requisitos, existem alguns pontos que nós precisamos tratar antes aí de começar de fato a trabalhar com a entrevista inicial. Antes de você chegar de fato na entrevista inicial, nós temos aí alguns dados que são importantes. Alguns profissionais, algumas pessoas trabalham com uma questão que nós chamamos de uma pré-entrevista. Eu trabalho com esse pré-contato que a gente faz com as pessoas aí da área da orientação profissional. Nós temos chamado isso de pré-contato. Então, essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, eu tenho feito com os meus orientandos também, não só ensinado aos meus alunos. Veja só, nessa pré-conversa que você faz, você define ali com o seu orientando alguns aspectos, você delimita alguns objetivos para você trabalhar com ele ao longo das próximas sessões, ao longo das próximas atividades. Vejam só. Muitas vezes o orientando começa o seu processo de orientação, muitas vezes ele começa a trabalhar no processo ali com você e ele espera alguma questão, ele espera algum aspecto mágico no processo de orientação. E essa pré-conversa, essa pré-entrevista serve para você alinhar as expectativas com o seu orientando, tá bom? Como é que você faz esse alinhamento? Quando a pessoa entra em contato com você, você deixa claro, você define ali para ela o que ela tem, o que vocês vão trabalhar ao longo do processo. Vocês vão trabalhar autoconhecimento, busca de informações, se você vai chegar no momento de tomada de decisão, mais ou menos quanto tempo vai levar para o seu orientando, para você decidir isso aí com o seu orientando, tá bom? Às vezes você define ali, eu vou trabalhar primeiro 3 sessões, depois eu trabalho mais outras sessões sobre informações profissionais e depois a gente chega no momento da tomada de decisão. É importante que você deixe isso claro, olha, nós vamos trabalhar mais ou menos tantas sessões. Apesar de que não existe uma regra de número de sessões que o seu processo pode durar, existe sim mais ou menos um tempo que você leva pelo menos para trabalhar o autoconhecimento, por exemplo, e o levantamento de interesses. Vamos pensar que seja uma pessoa de primeira escolha. Você vai trabalhar ali mais ou menos 3 sessões para autoconhecimento e levantamento de interesses. Isso é fato. Então você já pode programar com o seu orientando pelo menos de 4 a 6 sessões. Mas eu gosto de trabalhar um pouco mais de autoconhecimento. Ok, veja o seu formato de trabalho, faça ali 8 sessões, média de 8 sessões para você fazer um processo completo, tá bom? Então aí, veja só, você vai trabalhar esses aspectos de alinhamento de objetivos, alinhamentos de expectativas com o seu orientando. Depois de feito isso, você parte para a primeira conversa, seja uma conversa presencial, seja uma conversa online. O que você vai trabalhar nessa primeira conversa? Primeiro, você vai pegar todos os dados do seu orientando, os dados dos familiares, você pega os contatos dos seus familiares, né? Você vai pegar ali idade, data de nascimento, você vai pegar escolaridade, você pega os principais contatos com o seu orientando, se você vai usar e-mail, WhatsApp, o que você vai usar para trabalhar com essa pessoa.
Você pegando esses dados, né, do seu orientando, contato e tudo mais, você pode partir para o contrato ou para a entrevista inicial e depois você firma o contrato com o seu orientando. Você pode escolher firmar o contrato no começo ou firmar o contrato no final da entrevista inicial, tá bom? Sobre contrato, logo mais a gente fala sobre esse assunto. Alguns pontos que você tem que tocar ao longo da entrevista inicial, ao longo da conversa com o seu orientando, são basicamente os próximos que eu vou tocar aqui com você. Primeiro ponto que você tem que trabalhar com o seu orientando. Não tem uma lógica para você trabalhar, não tem uma ordem correta do que você tem que fazer. Eu sugiro que você toque nesses pontos, que você trabalhe nesses pontos com o seu orientando. Basicamente, você tem que conversar com ele sobre os sonhos, sobre as aspirações, sobre os desejos que ele tem, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida de trabalho. Basicamente, você vai pensar sobre o que ele sonha na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O que ele deseja, o que ele aspira, o que ele mais quer que aconteça na sua vida ao longo dos próximos anos. E deixando bem claro que isso pode ser uma aspiração, pode ser um sonho, que às vezes não vai acontecer do jeito que o orientando quer, não vai acontecer do jeito que a pessoa queria ali programado, né, na sua primeira sessão. Então você trabalha sonhos, desejos, aspirações, traz isso para a realidade e você vai conversando com o seu orientando sobre esses aspectos. Depois você vai conversar sobre o futuro. Você vai conversar com o seu orientando o que ele espera nos próximos 10, nos próximos 15 anos de vida. Se for uma pessoa em transição de carreira, se for uma pessoa em orientação de carreira, desenvolvimento profissional, você também trabalha isso. O que a pessoa quer para os próximos 5, 10, 15 anos de vida, principalmente ali de vida profissional. Suponhamos que eu vá mudar hoje de carreira, que eu queira sair da docência e da orientação profissional e queira entrar numa outra carreira no âmbito administrativo, por exemplo. Eu tenho que pensar, essa carreira me possibilita a vida que eu quero levar ao longo dos meus próximos 5, 10 ou 15 anos de vida? Então eu tenho que pensar nos meus valores, nos meus desejos, nos meus sonhos, naquilo que eu quero vivenciar e se essa carreira e se esse futuro que eu quero me possibilita vivenciar aquilo dentro da profissão, se aquela profissão me possibilita vivenciar aquele futuro também. Então veja só, depois você pode perguntar para o seu orientando com quais problemas, quais situações na sociedade ele pensa em trabalhar, com o que ele pensa em trabalhar. Veja só, aqui eu não estou falando só de profissão especificamente, eu estou falando de questões em geral. Suponhamos que seu orientando te fale assim, olha, eu quero trabalhar fazendo as pessoas pararem de sofrer, acalmando o sofrimento das pessoas. Quantas profissões existem para ajudar as pessoas a pararem de sofrer? Desde psicologia, medicina, fisioterapia, enfermagem, direito, todas essas profissões trabalham com algum tipo de dor dos nossos orientandos. Então, nós temos aí que trabalhar com os nossos orientandos, basicamente ali no começo da entrevista inicial, no começo do processo, quais são os problemas da sociedade, as situações das pessoas que eles pretendem trabalhar como profissionais. Então, pensa comigo, você vai trabalhar com o seu orientando a partir desses problemas que ele quer resolver. Se ele quer trabalhar com ansiedade, né, Vinícius Branquinho? Daqui a pouco vocês saiam dessa live aqui e vão lá para a live do Vinícius, que ele vai trabalhar sobre ansiedade daqui a pouco. Se quer trabalhar basicamente o seguinte, eu quero trabalhar ajudando as pessoas a acalmarem em situações de pressão, por exemplo. E aí, qual profissão você pode trabalhar isso? Com qual profissão você pode ajudar as pessoas nesses aspectos? Muitas vezes a pessoa quer ajudar as pessoas a empreenderem, a ganhar dinheiro, por exemplo. Então, com qual profissão eu posso fazer isso? Ou, pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas, ou eu quero ser reconhecido, melhor dizendo, eu quero ser reconhecido pelas pessoas, pelo meu trabalho, gerando resultados para ela. Então, em qual profissão eu posso fazer isso? Existem diversas profissões que eu posso trabalhar dessa forma. Ou então, eu quero trabalhar com a segurança das pessoas, seja uma segurança física ou seja uma segurança psicológica. Existem profissões que possibilitam isso. E você vai trabalhar com esse meio. Você pode também pensar em objetos que a pessoa tem ali no seu dia a dia, né? No seu entorno, por exemplo, e pensar, olha, a partir desses objetos, algum desses objetos te suscita uma profissão ou algumas profissões
que você gostaria de trabalhar? Então, ele pode ver, por exemplo, uma televisão, ele pode ver um notebook, ele pode ver um celular e falar, olha, eu quero trabalhar a partir desses instrumentos. Qual é a profissão que possibilita que eu ajude as pessoas por meio desses instrumentos? Ou que eu ajude as pessoas nesses instrumentos? Suponhamos que ele queira resolver problemas de internet das pessoas. Ele acha que isso é uma dor muito grande. Você pode trabalhar com o seu orientando o que tem de profissões para que ele trabalhe resolvendo esse tipo de problema, tá bom? Então essa é uma pergunta muito importante, ó. São 3 pontos aqui que você tem que pensar, junto com o seu orientando. Aspirações, né, desejos e sonhos no futuro. Depois, o que ele quer lá no futuro, né? De fato, olha, eu quero viver uma vida desse jeito. E, vivendo a vida desse jeito, quais problemas e quais situações problema eu quero resolver com as pessoas, para as pessoas, junto com as pessoas. Suponhamos que o seu orientando fale alguma coisa que não tem nada a ver com nenhuma profissão. Você vai aproximar essa resposta de alguma profissão. Como? Aí parte para a segunda etapa do processo, que muitas vezes eu já falei aqui para vocês, que você vai partir para as etapas de busca de informações profissionais, busca de informações sobre profissões, tá bom? O próximo ponto, é importante que você trabalhe com o seu orientando o projeto de vida dele. O que ele sonha? O que ele tem como projeto? O que ele tem como interesses e não só profissionais agora? O que ele sonha em relação à vida familiar, à vida de estudos, à espiritualidade, a viagens, a questão financeira, tudo que envolve um projeto de vida. Nesse projeto de vida, qual ou quais profissões possibilitam ele vivenciar esse projeto de vida? Depois, dentro ali da entrevista inicial, você tem que conversar também, né, trazendo um histórico do seu orientando, pensando em escolaridade, tudo que ele vivencia na escola, interesses dentro da escola, o que faz dentro da escola que chama atenção, matérias, né, disciplinas que o seu orientando pode trabalhar, que você pode trabalhar com o seu orientando relacionado a profissões, por exemplo. Depois, a vida familiar. Como é que é a vida? Como é que foi a vida familiar dele na família atual, por exemplo? Se é um adolescente de 17 anos, mora com os pais e os irmãos. Então, como é que é a relação ali dentro de casa? Como é que é a relação na família estendida, né? Nos avós, nos tios? Quais desses familiares ele tem como referência? E também quais os professores têm como referência? Quando você pergunta o seguinte para o seu orientando, olha, quais são as características do seu pai? Quais são as características da sua mãe? Quais são as características do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia? Você pode eleger ali as pessoas mais próximas do seu orientando, seu irmão mais velho, irmã mais velha, tio, tia, primo, prima, as pessoas que estão mais próximas. De família, né? Pensando uma questão mais íntima. Você pode pedir assim, olha, agora descreva a personalidade, as características de cada uma dessas pessoas. Dessas pessoas, o que você quer levar para você e o que você quer deixar de lado? O que você não quer levar para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional. E aí isso também ajuda a definir um perfil de interesses profissionais. Por exemplo, se a pessoa se identifica mais com a profissão do pai, sendo uma profissão de engenheiro civil, por exemplo, falando, olha, eu gosto dele por ser isso, ele é organizado, ele é uma pessoa que olha as estruturas, ele é uma pessoa que gosta de segurança, ele é uma pessoa que, enfim, todos aqueles pontos que precisa ter um engenheiro. É um caminho para você pensar o perfil de interesses profissionais dessa pessoa. Agora, se a mãe, por exemplo, é enfermeira, aí a pessoa, o orientando, fala que prefere as características da mãe, pelo cuidado, pelo carinho, por tudo aquilo que tem a ver com a profissão da mãe, já demarca também um perfil de interesses profissionais ali do seu orientando em relação ao perfil da mãe, em relação à profissão da mãe. Então veja só, se ele citou que não tem ligação nenhuma de interesses nem com as questões do pai, nem com a da mãe, você pode pedir para que ele elenque uma pessoa da sociedade que ele se interessa ou que ele gosta, para que ele descreva o perfil dessa pessoa. E aí você pergunta qual profissão essa pessoa exerce, o que ele gostaria de levar dessa pessoa para a sua profissão, para a sua vida profissional, para o seu projeto de vida, para o seu plano de carreira, tá bom? Então, é muito importante você pontuar isso na escola, na família, agora, né, entrando mais na vida social, dentro da sociedade, dentro da vida que você leva, dos amigos que você tem, dos filmes que você assiste. O que mais te interessa? É um filme mais reflexivo?
Você gosta de ler livros mais reflexivos ou não? Você gosta de ler livros mais de qual tipo? Isso também te ajuda a entender um pouquinho dos interesses do seu orientando. Você vai percebendo depois, lendo sobre teorias, testes e sobre interesses profissionais, que quando você fala com o seu orientando, você vai percebendo ali logo adiante os tipos de interesses que o seu orientando tem, tá bom? Uma outra questão, né, muito importante, que às vezes a gente começa a orientação, mas a gente não faz essa pergunta, é: com quais profissões você trabalharia hoje? E com quais profissões você não trabalharia hoje? Quando você pergunta com quais profissões você trabalharia, você também delimita mais ou menos um perfil de interesses. Se é um perfil de exatas, de biológicas, de humanas, de burocráticas, qual que é o perfil que o seu orientando apresenta. Depois você também pode perguntar com quais profissões ele não trabalharia, para fazer a outra ponta da lança. Então, por exemplo, eu trabalharia com a orientação profissional pensando o seguinte, né? Nesse caminho, eu tenho, o meu orientando tem profissões que ele trabalharia e profissões que ele não trabalharia. Qual é o perfil das profissões que ele trabalharia e qual é o perfil das profissões que ele não trabalharia? E aí, nesse ponto, você consegue definir já um perfil de interesses profissionais positivo, né? E digamos um perfil de interesses profissionais negativo, que a pessoa não pretende atuar, que ele tem um perfil de aversão por aquelas profissões. Como diz a teoria sociocognitiva, por exemplo, né, o interesse profissional é um padrão de desejo, né, ou de interesse que tem aversão, que tem preferências, que tem também quando você não liga muito para a profissão. Você tem que levar isso em conta. É um padrão de gosto, é um padrão de aversão ou é um padrão de interesses por aquela profissão que o seu orientando tem. Quando você pensa isso, você pensa profissões que pode ir à frente e profissões que devem ser deixadas de lado ali logo no começo, tá bom? Bom, por fim, o que o seu orientando sabe sobre o mundo do trabalho? O que o seu orientando sabe sobre o mercado de trabalho? Quais são as profissões, quais são as questões que estão ali em alta e que chamam a atenção dele? Ou as profissões que não estão em alta, mas que no mercado chamam a atenção dele? Se ele apresentou 1, 2, 3, 5 profissões que ele tem de interesses, o que você pode fazer? Você pode conversar com ele sobre como que está o mercado, como que está a situação dessa profissão no mundo atual. Então, por exemplo, ele apresentou interesse em psicologia, fisioterapia e medicina. Você pode conversar com ele sobre o mercado de cada uma delas, ainda fazendo uma entrevista. Depois você aprofunda nas informações na próxima etapa do processo, tá bom? E aí, por fim, você tem que pensar duas coisinhas importantíssimas sobre a entrevista inicial. A entrevista inicial, ela deflagra o processo, ou seja, ela starta o processo, ela dá um start no processo. Então, você tem que coletar o máximo de informações que você conseguir nessa primeira entrevista sobre os interesses, sobre os desejos do seu orientando, sobre o histórico de vida, sobre o histórico escolar que ele traz ali de interesses por disciplinas, por exemplo, contatos que ele teve com as pessoas ao longo da sua vida, ou seja, uma vida já de trabalho ou uma vida só de estudos, profissões que ele conhece, profissionais que ele conhece. Por quê? Vai ser a partir daí que você vai ter que definir se você vai usar um teste, se você vai usar só técnica, se você vai partir direto para a busca de informações, se você vai partir direto para a tomada de decisão, que isso acontece muitas vezes, ou se você vai ter que trabalhar as 3 etapas do processo: autoconhecimento, busca de informações e tomada de decisão. Ela deflagra o processo nesse sentido, ela starta, ela começa o processo. Não pode esquecer. A entrevista inicial ela está entre a pré-conversa, que eu disse no começo, né, a pré-entrevista, e o início das etapas do processo. Então, você tem que ter a entrevista como um momento-chave em todo o processo de orientação profissional. Por fim, você tem que terminar a primeira sessão ou terminar a entrevista inicial fazendo uma antecipação do que você pretende trabalhar com o seu orientando nas próximas sessões, nas próximas semanas. Por exemplo, se o seu orientando apresentou dificuldade de conhecimento sobre a realidade, dificuldade de conhecimento sobre as profissões, você pode falar que você vai trabalhar com ele ao longo do processo a melhoria dessa capacidade, o aumento dessa capacidade de busca de informações, de tomada de decisão e etc, tá bom? Uma outra coisa importante é o seguinte: quando você já vai ganhando experiências, você
vai fazer essa antecipação de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva. Como é que você vai saber, né, o que você tem que fazer nas próximas etapas? Quando você vai ganhando experiência, tendo 2, 3, 4, 10, 15 casos que você atende, você vai percebendo que existe ali mais ou menos um perfil das pessoas que você vai atendendo que apresentam um pouco autoconhecimento, poucas informações sobre o mercado, ou se ela não vai conseguir tomar decisão tão cedo, certo? Você vai entendendo mais ou menos o caminho do processo, mas isso é mais com a experiência, tá bom? A entrevista inicial ela é muito importante e é o ponto mais importante do processo para deflagrar esse início do trabalho. Por quê? Porque é a partir dela que você define como e quando você vai trabalhar autoconhecimento, interesses, informações profissionais, tomada de decisão, se você vai usar um teste ou não, se você vai usar só técnicas ou o que você pretende fazer com o seu orientando, até mesmo se é caso de orientação profissional ou não, tá bom? É isso aí, minha gente. Só para finalizar, quando você faz uma pré-entrevista, você vai trabalhar os dados do orientando, você vai trabalhar um contrato com ele. Você pode fazer o contrato no final do processo também. Você vai trabalhar durante a entrevista os seguintes pontos: sonhos e aspirações do seu orientando, o que ele deseja para o seu futuro pessoal e profissional, o que ele quer fazer nesse futuro. Quando eu digo que ele quer fazer, o que ele quer pôr a mão na massa para fazer, com quais problemas da sociedade e das pessoas ele pretende trabalhar. Como é que é o projeto de vida dele? Ele tem um projeto de vida? Não tem? Você tem que trabalhar também sobre a escola, a questão da vida escolar, a vida de estudos do seu orientando, mesmo que ele for já um orientando com idade mais avançada em transição de carreira. Você vai trabalhar questões familiares, aqui muito importante, que eu falei um pouquinho atrás, vida social também, questões muito importantes. Depois você vai trabalhar profissões que exerceria, profissões que não exerceria, para fazer essa polarização de profissões de interesse positivo e profissões de interesse negativo. E por fim, você vai buscar informações que o seu orientando tem sobre o mercado de trabalho para depois você aprofundar com ele essas informações. Não se esqueçam, a entrevista inicial ela é um momento deflagrador de todo o processo de orientação profissional. Ela vai dar os rumos, ela vai dar os caminhos do processo para você, tá bom? Muito obrigado, minha gente. Eu agradeço a presença de vocês que ficaram desde o começo, vocês que entraram agora. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem perguntas, se tiverem algum comentário, alguma questão, deixa essas questões, deixa esses comentários para mim no vídeo ou manda lá na caixinha de perguntas, manda no direct que eu vou buscando responder, seja em live, seja individualmente, que eu tenho certeza que a gente vai crescer junto nesse ramo da orientação profissional. Não se esqueça, o meu curso, esses 3 dias, né, segunda, terça e quarta, ele está com as inscrições abertas, tá bom? E aí, existem bônus exclusivos aí para vocês que se inscreverem nesses próximos 3 dias, dia 12, 13 e 14 de julho de 2021, tá bom? Muito obrigado, Eunice, um grande abraço para você. Daiane, obrigado pela presença. Pessoal, valeu. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.